Olá, nós já estamos no 10º vídeo do projeto Psicologia de Jesus. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Te aconselho que você pause esse vídeo e volte lá para o número 1, para que você possa assistir toda a construção do raciocínio daquilo que nós estamos querendo realizar e atingir com esse projeto. Lembrando que não é religioso, tá? Não é um projeto espiritual, é um projeto relacionado à saúde mental e humanidade, assim como grandes pensadores, grandes homens. Eu estou entendendo aqui Jesus e avaliando e refletindo e pensando os pensamentos de Jesus como um homem, né, assim como tantos outros que tiveram, mas em especial esse homem que para mim particularmente possui uma eficiência muito grande nos seus ensinamentos, não só para a nossa saúde mental como indivíduos, mas para a construção de uma sociedade mais saudável. Então eu estou utilizando os pensamentos e até mesmo vou depois analisar ações desse homem chamado Jesus, para que a gente possa extrair o máximo possível e entender como que a gente pode utilizar isso para o nosso próprio benefício, né? Para o nosso próprio crescimento. Então hoje eu gosto de falar da referência, a gente vai estar falando novamente do Novo Testamento, no Evangelho, e a gente fala do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde Jesus vai dizer o seguinte: porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então hoje a gente vai falar sobre foco, né? E aí você vai entender como é sempre muito profundo. As palavras de Jesus possuem um impacto profundo na nossa humanidade, no nosso comportamento, na nossa reflexão. Então hoje nós vamos falar sobre foco, né? Primeiro eu quero começar sobre um experimento muito interessante, que é o experimento do gorila, muito famoso. O que acontece? Existe nesse experimento uma sala onde tem as pessoas que estão participando desse experimento. Então a pessoa que conduz diz o seguinte: olha, vocês vão assistir um vídeo de um jogo de basquete. Você vai ver um time de 3 homens desse lado com camiseta preta, 3 homens do outro lado com camiseta branca, e eles vão ficar passando a bola no meio dessa quadra de basquete. E tem um detalhe: eu quero que vocês contem a quantidade de vezes que o time branco, né, os 3 homens de branco passam a bola. Então foque em contar quantas vezes esses homens estão passando a bola. E aí toda a audiência fica focada em fazer essa contagem. Assim que acaba o vídeo, a pessoa que está conduzindo esse experimento fala o seguinte: e aí, conseguiram contar quantos passes aconteceram? E todo mundo, muito feliz e satisfeito, fala: ah, foram tantos. Todo mundo prestou atenção e teve foco nessa ação. Aí ele faz a grande sacada, né? Ele pergunta o seguinte: e quem viu um gorila passando no meio da quadra? E aí todo mundo fica inconformado, assim, como assim gorila? Nenhum gorila passou no meio da quadra, nenhum gorila estava lá em nenhum momento. E aí essa pessoa repassa o vídeo e mostra que no momento do meio do vídeo, um gorila passa no meio da quadra enquanto essas pessoas estão passando a bola. É completamente visível, né, e perceptível que isso está acontecendo. E todo mundo fica inconformado, fala: não, esse aí deve ser outro vídeo. Impossível que esse gorila passou no meio da quadra e a gente não viu isso acontecer. Então o que acontece é que o foco dessas pessoas estava completamente voltado em contar os passes que os jogadores estavam fazendo. E porque o foco deles estava completamente naquilo, eles não eram capazes de enxergar mais nada. O cérebro, ele tem essa capacidade de focar completamente em uma só coisa, e aí é o perigo de você não ver mais nada que está à sua volta. Então, por que esse experimento é tão importante e tão rico? Primeiro porque é pela manipulação, né? A facilidade de nós sermos manipulados de colocar o nosso foco em determinada coisa e esquecer completamente o que está à volta. O segundo é o lado científico da coisa. Se você analisa um outro experimento, por exemplo, existem diversos níveis de depressão, né? As mais fracas, moderadas, as mais fortes. Então, nas mais fracas, principalmente, você ainda consegue
ter algum tipo de tratamento e de recuperação sem que você pense na possibilidade de medicação, somente com terapia mesmo. Então eles pegaram, por exemplo, 50 pessoas que estavam nesse nível mais leve de depressão. Separaram essas pessoas em dois grupos. O primeiro grupo é de 25 pessoas, o grupo A, eles entregaram um remédio que era bem fraco, né? Não tinha nenhum grande efeito colateral para essas pessoas, e falaram: olha, esse é um novo remédio, a gente está testando, a gente tem certeza que se você tomar esse remédio, daqui a 6 meses você vai estar melhor, sem nenhum tipo de terapia nem nada, só tomando esse remédio. E esse grupo pegou esse remédio e seguiu os procedimentos. Aí para o grupo B, eles falaram a mesma coisa: nós temos esse remédio, você toma eles, daqui 6 meses vocês vão ficar melhor. Só que no grupo B, o remédio era de mentira. Então eles estavam treinando o efeito placebo no cérebro, né? Essa capacidade de enganar o nosso cérebro para conseguir um efeito desejado. Então no grupo B o remédio era vazio por dentro, não tinha nada, mas ninguém sabia disso. O que aconteceu? Após 6 meses, os dois grupos apresentaram resultados iguais, melhoras. Os dois grupos melhoraram, somente pelo fato de acreditar que estavam melhorando, principalmente o grupo B, que estava tomando um remédio de mentira, né, vazio por dentro. Então olha de novo essa capacidade do foco, essa capacidade de a gente colocar o nosso cérebro em determinada ação, acreditar que aquilo está fazendo um bem e conseguir conquistar um bem por causa daquela crença, né? Então veja, lembre-se que eu falei de um grupo onde ainda era possível fazer um tratamento sem intervenção médica, né? Sem intervenção de medicamentos, porque existem doenças e existem consequências da nossa saúde mental que realmente ela não é somente uma crença, não está somente na nossa dinâmica de pensamento. Existe realmente uma falta na nossa fisiologia, do nosso corpo, no nosso organismo de determinadas substâncias que acabam nos adoecendo. E então precisamos de remédio para poder saciar isso, mas não é esse caso que eu estou falando agora. Mas é importante você saber que também não é tudo que a gente só resolve pela cabeça. Existem coisas que realmente a gente vai precisar de algum tipo de auxílio fisiológico. Então, nesse caso, não era necessário. E essas pessoas conseguiram melhorar simplesmente porque acreditaram nisso, porque colocaram o seu foco nessa solução. Eu estou tomando um remédio que vai me fazer melhor. Todos os dias acreditando, eu estou tomando um remédio que está me fazendo melhor. Eu vou melhorar. Eu vou sair dessa condição. E somente esse foco nessa melhora fez com que eles atingissem esse resultado. É uma coisa assim muito grandiosa no sentido de descobrirmos o quão poderoso o nosso cérebro é. Mas você percebe que a gente também consegue utilizar isso e fazer com que isso seja nosso grande inimigo. Por exemplo, né, ataques de pânico, principalmente em transtornos de ansiedade. O excesso de pensamento faz com que a gente também vá para outros caminhos que nos adoeçam, né? Então, um ataque de pânico. Por algum motivo, o seu corpo quer te defender de alguma coisa que está te ameaçando. Então, quando você está naquela condição que faz com que esse gatilho seja ativado, o seu cérebro começa a criar diversas ideias que te fazem chegar àquele momento. E aí, para te defender daquela situação e de tudo que você está sentindo, o desconforto, o mal-estar, o seu cérebro atinge esse estado de fuga. E aí você começa a sentir sintomas fisiológicos mesmo, suar e o coração começa a bater e você acha que vai morrer. O seu corpo começa a entrar nesse estado que ele vai te tirar daquele lugar que você não quer estar. E aí o problema é que se você faz com que aquilo realmente se torne real e você, né, sucumbe a esse pensamento, a essa ideia, tudo aquilo acontece de fato, você sai daquele lugar e naquele momento você ensinou ao seu corpo de que é possível, né? De que você se sentir ameaçado nesse ambiente, o seu corpo vai dar um jeito de te tirar desse lugar. E aí você entra nessa dinâmica que depois se torna muito difícil de sair, onde o seu corpo vai te manipular a sair de determinadas situações que não são confortáveis ou que te trazem lembranças que você não é capaz de lidar ainda. E aí você
se isola em casa, né? Fica fechado, não quer se expor a mais nada. Então esse que é o problema do foco quando ele está indo para o lado negativo. O excesso de pensamentos, a obsessão nos pensamentos. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam com muita frequência no consultório, né? Mas como que eu controlo meus pensamentos? Como que não existe controlar pensamentos? Os pensamentos são aleatórios. O que existe é o controle das suas ações, daquilo que você fala, mas você não controla aquilo que você pensa. Os pensamentos vão passando na sua cabeça. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, pode passar coisas sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre família, sobre o meu passado, vai passando, as coisas vão passando. O problema é quando você escolhe o que você quer que tenha foco. E aí, isso vai ser ligado até com coisas que eu já falei em outros vídeos, como que você alimenta o seu pensamento, né? O que você assiste todos os dias, as músicas que você escuta, os vídeos que os filmes, as séries que você assiste, o que você expõe todo dia, o que você está se alimentando, porque seu cérebro, ele vai estar sempre jogando um monte de imagem, pensamento de coisas que você alimenta. Então, tudo aquilo que você vê, que você assiste, ele vai estar lá de alguma forma. Se não durante o dia, durante o seu sono também vai se revelar de alguma forma. Então, prestar atenção naquilo que você assiste, naquilo que você escuta, as coisas que você se alimenta. Você passa o dia inteiro só assistindo notícia ruim, vendo coisa ruim, né? E aí se torna essa coisa só negativa, pessimista. É isso que você vai se tornar, é isso que o seu cérebro vai te oferecer, porque é com isso que você está se alimentando. Então você não controla o que você pensa, mas você controla aquilo que você vai alimentar no seu pensamento e aquilo que você vai se dedicar a pensar, né? Então, várias coisas podem passar na minha cabeça, mas eu posso escolher, falar, opa, tô lembrando de alguma discussão com aquela pessoa. E aí eu começo a pensar em milhões de formas de lidar com aquela situação. Então pronto, agora isso está sob o meu controle. Mas simplesmente esses flashes que vêm na minha cabeça, isso eu não posso controlar. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, ele está falando exatamente disso, né? Aonde estamos colocando o nosso tesouro, aonde está o nosso foco, né? Com o que estamos nos preocupando, quais são os tipos de comportamentos e pensamentos que a gente está focando totalmente e esquecendo do resto. E aí, como sempre nesse vídeo, a gente está falando nos projetos, né, nessa capacidade de voltar para dentro, de se focar no que está dentro. Então, é óbvio que a minha conclusão vai ser o fato de, sempre que possível, tire o foco daquilo que está fora e volta para aquilo que está dentro, né? Pare de perceber o comportamento dos outros, as ações dos outros, julgar as ações dos outros e reflita sobre a sua, né? O foco esteja dentro, para que a gente conserte, para que a gente melhore e a gente cresça com aquilo que é nosso, que faz parte de nós, aquilo que a gente tem controle, que é aquilo que a gente realmente pode mudar e ser efetivo. Então, a minha pergunta é, aonde está o teu tesouro, ou seja, aonde está o teu foco, né? Pense nos experimentos que eu te falei, nas coisas que eu disse aqui hoje. Será que nós não estamos sendo manipulados a seguir determinado caminho e a gente não está enxergando o resto? Se eu não estou satisfeito com a vida que eu tenho hoje, se eu ainda não estou feliz, não me sinto realizado, se a minha cabeça é sempre pessimista ou negativa, ou julga todas as coisas o tempo inteiro, então aonde está o foco, né? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, dentro desse pensamento, dessa reflexão, eu venho trazer mais uma vez essa possibilidade de a gente refletir, de a gente crescer, de a gente melhorar e de a gente desenvolver o nosso próprio crescimento, né? Pensar em nós primeiro, pela nossa saúde, para que depois a gente possa realmente ter algo saudável para oferecer para os outros, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo domingo. Um forte abraço!